Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Maísa Barbosa, esse é o canal Trama Literária e hoje a gente fala de literatura russa. A gente conversa sobre Diário de um Homem Supérfluo do Ivan Turgenev. Esse livro aqui, Diário de um Homem Supérfluo, é dessas edições da editora 34, que está fazendo um trabalho incrível de traduzir várias obras russas direto para o português, e isso para a literatura é bastante importante, essa tradução direto da sua língua original. Eu tenho aqui esse Diário de um Homem Supérfluo. Daqui uns dias sai também resenha sobre esse aqui, Gente Pobre, do Dostoiévski, também pela editora 34. E o que eu estou gostando bastante dessas edições é o fato de que, além de vir dessa tradução direto do russo, também vem sempre com um texto complementar, com um texto auxiliar que ajuda a gente a entender tanto sobre o autor, sobre a importância do livro, sobre o contexto da época no que o livro foi escrito. Então, é um livro que está vindo com uma qualidade aí bem importante, e eu quero comprar vários outros de literatura russa por essa leva, por essas edições da editora 34. Então, se você tem livros de literatura russa para indicar aqui no canal, me fale, que eu estou numa fase muito leitora de literatura russa. Então, vamos lá para a nossa conversa. Bom, faz alguns dias que eu li Diário de um Homem Supérfluo. É o primeiro do Turgenev que eu li. É um livro bem curtinho, acho que ele tem 60 e poucas páginas. É uma história rápida, curta, mas que ela vai ter uma relevância muito significativa para a literatura russa, para o destaque do Ivan Turgenev. Então, é um livro que ele, apesar de ser um livro curto, é um livro que dá uma importância muito grande para o autor por várias razões que a gente vai conversando aqui. O grande destaque desse livro, do Diário de um Homem Supérfluo, com certeza está no fato de usar esse conceito, esse homem supérfluo, para caracterizar e para falar de uma geração de homens que estava se formando naquela época. Então, uma geração de sujeitos que se forma, não necessariamente esse conceito vai surgir na obra dele, mas é ele quem vai popularizar. Então, ele consegue atribuir para esse homem um significado, que é ser esse homem supérfluo, por várias razões, das quais a gente vai conversando aqui. Turgenev nasceu, então, na Rússia, em 1818, pertencia a uma família aristocrática, rural. Então, ele cresceu dentro de uma família que tinha grandes propriedades rurais. Desde criança, ele percebia como era essa estrutura, como era a relação entre os grandes senhores de terra e entre os servos. Aliás, caso você queira entender um pouco mais sobre isso, tem um outro vídeo aqui no canal que fala do contexto social e político de Ana Karenina. Mas como aqui é mais ou menos na mesma época, ajuda a gente a entender o que estava acontecendo na Rússia nesse momento, quais eram as transformações pelas quais o país estava passando. Então eu vou deixar linkado o vídeo aqui para depois você ver, porque eu estou estudando sobre isso, eu estou lendo bastante sobre isso conforme eu vou lendo os livros, e aí o que eu vou descobrindo eu vou compartilhando aqui com vocês. Mas, de fato, a Rússia estava passando por várias transformações. E esse homem supérfluo vai dizer respeito a esse homem que percebia essas transformações. Quais são? Então, a gente está ainda num país que tem um sistema monárquico, e na época que o Diário de um Homem Supérfluo foi publicado, em 1850, a Rússia estava sob o domínio do imperador mais cruel que ela teve, que era o Nicolau I. Então, era um imperador extremamente cruel. Ele era chamado, inclusive, de Imperador de Ferro, justamente por conta de sua crueldade. E, ao mesmo tempo, a Rússia estava se desenvolvendo economicamente, o espaço das cidades estavam crescendo muito. Voltando de novo para Ana Karenina, é um livro que vai mostrar também como essas transformações todas estavam acontecendo. A gente fez leitura conjunta do livro aqui no canal. Então, o país estava passando por várias transformações no sentido de que estava crescendo, o comércio estava se desenvolvendo, as indústrias estavam se desenvolvendo, porém, essa relação entre donos de terra e esses grandes senhores de terra, esses grandes senhores rurais, com os servos ainda se mantinha igual. Então, esses grandes senhores de terra tinham um grande número de mão de obra trabalhadora que funcionava sob o regime da servidão. Então, por conta disso, era difícil essa expansão acontecer de forma mais incisiva, porque essa mão de obra trabalhadora ainda estava vinculada aos seus senhores. Então, isso tudo dificultava uma expansão, um crescimento, uma abertura
para os pensamentos no que diz respeito à Rússia nessa época. Esse homem supérfluo, então, vai começar a se formar justamente quando esses filhos dessa aristocracia russa vai conseguir para fora para estudar. Então foi o caso do Turgenev mesmo, ele foi para Berlim estudar, então ele cresce dentro de uma família que funciona, dentro de uma determinada estrutura, e aí ele vai para Berlim, e quando ele vai para Berlim estudar, ele consegue ter o contato com ideais mais democráticos, com outro funcionamento de país, com uma outra relação de trabalho, e aí ele consegue absorver todos esses ideais iluministas, todos esses ideais liberais. E aí, quando esses sujeitos voltam para a Rússia, depois que eles estudaram, quando esses sujeitos voltam para a Rússia, eles se deparam com esse país que está num momento de muita contradição. Então, eles saem, absorvem, aprendem, observam outras formas de existir, outra forma de funcionamento desses países, e quando eles voltam para o seu país de origem, eles ainda se deparam com um país que está funcionando em muitos aspectos do que funcionava, da maneira por meio da qual funcionava há muito tempo. Então eles acabavam ficando desejosos de modificação, eles acabavam participando de revoltas, de movimento para a libertação dos servos, de movimento para a reestruturação do país, mas estávamos nesse momento sob um regime monárquico e sob o regime de um imperador extremamente cruel, que era o Nicolau I. Então todo esse desejo de transformação, toda essa sede, todo esse ímpeto, toda essa vontade acabava ficando meio abafado por conta dessa dificuldade de promover uma transformação que envolvesse todo o país, que envolvesse significativamente o número de sujeitos desse país, justamente por conta de eles estarem ainda sob um regime monárquico. Então, por conta disso, eles vão ser chamados aqui, de acordo com o que a gente vai vendo em Turgenev, de homens supérfluos, que é esse homem que quer fazer muita coisa, que tem muito desejo de mudança, que tem muita sede de transformação, mas que tudo isso acaba ficando meio que no plano das ideias, porque concretamente é muito difícil de fazer qualquer coisa. A gente consegue fazer uma alusão aqui com o nosso tempo, por mais que a gente viva, obviamente, num regime completamente diferente, a gente consegue perceber que muitas vezes as pessoas que estão desejosas de grandes transformações, que têm consciência política, que têm consciência social para fazer grandes transformações, ao mesmo tempo está meio que amordaçada, está meio que encerrada dentro do seu próprio discurso por conta de toda essa dificuldade de revolta, agora por outras razões, por conta do crescimento aí desse neoliberalismo que dificulta todas essas revoltas, enfim. Mas nesse momento, o que caracterizava esse homem supérfluo era justamente isso, esse homem que tinha muita vontade de fazer muita coisa, de fazer muitas transformações, mas acabava que não conseguia por todo o contexto social e político da época. Contraditoriamente, o Ivan Turgenev, apesar de ser esse sujeito que desejava que uma série de transformações acontecessem na Rússia, apesar dele ser esse profundo defensor do liberalismo, ele não era alguém que se engajava diretamente em revoltas, num movimento contra a estrutura de poder da Rússia. Mesmo assim, os seus livros eles eram sempre lidos com muita desconfiança. Inclusive, o seu livro Memórias de um Caçador foi usado aí de modo meio que panfletário por parte dessa juventude revolucionária da Rússia. E depois vai ser uma decepção para eles quando eles percebem que o Turgenev, de fato, não era alguém engajado numa revolta estruturada e organizada, apesar dele ser um defensor de muitas ideias que eram importantes para o movimento. Bom, falando sobre a história, então, Diário vai ter como protagonista um homem chamado Tchulkaturin, que é um homem que está meio que à beira da morte. Ele está desenganado já pelos médicos, ele tem mais ou menos 15 dias aí até a data do seu falecimento, e ele decide então iniciar um projeto de escrever um livro. Então ele começa ali à beira da morte, ele começa a escrever um diário, um livro que vai ter a estrutura de um diário mesmo, que começa com as datas, né, com o local, tem um cabeçalho aí, bem na estrutura de um diário. Então ele começa um diário para contar alguma coisa e ele fica inclusive meio que perdido em relação ao que ele vai escrever, sobre o que vai ser sua história, já que ele não realizou grandes feitos na vida, ele não fez grandes coisas, talvez inclusive essa ideia seja meio ridícula de escrever um livro, e quando ele começa a elucubrar tudo isso, ele decide então que ele vai falar sobre sua vida, apesar de achar que talvez sua vida não tenha grande importância, assim. Então ele é esse cara que tem consciência de que
a sua vida não teve grandes acontecimentos, mas que mesmo assim é meio que o que resta para ele falar sobre. E aí ele diz, inclusive, aqui logo no início, uma frase que eu acho maravilhosa, ele diz: se é para morrer, que seja na primavera. Mas não é cômico começar a escrever um diário há provavelmente 2 semanas da própria morte. Então ele já é esse homem que está desenganado, ele já tem essa certeza de sua morte. Esse projeto que talvez ele inicie seja meio ridículo, mas enfim, se é para morrer, que seja na primavera. Pelo menos essa alegria ele vai ter, pelo menos esse consolo ele vai ter. E aí o tio Katurin vai começar a falar sobre sua vida desde lá da sua infância, das relações com a sua mãe, com seu pai, que eram inclusive bastante conflituosas. Ele tinha uma relação muito ruim com a sua mãe, ele odiava de fato a sua mãe, e apesar de ser a mãe dele que convivia com ele a maior parte do tempo, ele não conseguia desenvolver uma boa relação com ela. Em contrapartida com o pai, ele vai ter uma relação muito boa, ou pelo menos ele vai ter um amor muito grande pelo pai dele, apesar do pai dele ser esse cara que não para muito em casa, que não dá muita atenção, que não faz carinho nele de fato. Ele fala sobre isso uma hora, que o pai dele sempre fazia um carinho ligeiro na cabeça dele. Então ele desenvolve com o pai dele uma relação de muito amor, e isso vai ser bem determinante para as futuras relações dele com as mulheres, com as outras pessoas, mas especialmente com as mulheres. Ele vai se formando, então, esse homem supérfluo desde a sua infância, quando ele não consegue desenvolver uma boa relação com a sua mãe, que ele vai chamar de despótica, apesar de ser a mãe dele que está ali com ele, enquanto que esse pai cruel e ausente, ele vai nutrir um amor profundo e verdadeiro, e mais adiante isso vai se acentuar quando ele está diante da morte do pai e ele não pode fazer absolutamente nada. Então ele vai ser esse homem que vai ser caracterizado sempre por esse desejo de mudança dentro da sua própria vida, dentro da sua própria existência, mas nada do que ele vai fazendo vai tendo um resultado concreto, justamente porque é isso que o caracteriza, essa não capacidade, essa impossibilidade de promover qualquer tipo de mudança significativa em sua própria existência. Então quando o pai morre, ele fica desnorteado, porque ele não tem muito o que fazer, né? Ele não tem nada para fazer, é um fato que ele não consegue de jeito nenhum promover uma transformação. Ao longo da sua vida, então, ele vai sendo esse sujeito com profundas crises existenciais, porque ele não tem nenhuma relação afetiva sólida de fato, porque ele não consegue construir, ele não conseguiu construir essa relação com a sua mãe. A única pessoa que ele conseguiu construir era meio que unilateral, que era com seu pai, e ao longo da sua vida ele não vai conseguindo construir relações sólidas e verdadeiras por conta dessa sua dificuldade pessoal mesmo. Isso muda até que ele vai conhecer Elisa. Quando ele conhece Elisa, que é membro aí da família Ojog, ele vai se apaixonar perdidamente por ela, porque ela meio que vai ser a primeira pessoa que vai recebê-lo de fato com afeto, e isso vai fazer com que ele vá nutrir um amor profundo e verdadeiro por ela, e ele não percebe que esse amor é unilateral, é só ele que está apaixonado por ela. Ela não está apaixonada por ele, ela gosta da companhia dele, ela gosta de conversar com ele, mas ela não nutre um amor na intensidade ou da forma que ele nutre. E isso vai se arrastar durante um tempo, até porque ele é bem recebido dentro da família Ojog, então ele está ali dentro daquela família, se sente bem, se sente acolhido. Então, pela primeira vez, ele sente que ele tem uma importância por fazer parte daquela família, ainda que de uma forma que ele acredite que esteja acontecendo, mas na verdade não está. Isso vai se alterar quando aparece na família o príncipe N. O príncipe N é esse príncipe que chega de fora, então, e chega, provoca uma movimentação ali na família, né? A gente tá falando de famílias aristocratas, então ele chega nessa família. Elisa vai ficar perdidamente apaixonada pelo príncipe, e vai ser nesse momento que ele se toca que a Elisa não sente nada por ele, porque ele vai perceber que o jeito que a Elisa olha pro príncipe, fala com o príncipe, não é de jeito nenhum a forma por meio da qual a Elisa olhou para ele ou conversou com ele durante todo o tempo que eles se relacionaram. Isso vai fazer com que ele seja completamente destruído, né? Então ele vai se sentir péssimo, porque é como se ele estivesse vendo a Elisa, o amor da vida dele, olhar e viver um amor com alguém que na verdade ele queria que estivesse acontecendo com ele. Então isso vai dar um baque aí profundo pro Tchukaturin, porque ele vai perceber que de fato essa mulher que ele achou que amava ele na mesma intensidade, na verdade está apaixonado por outro.
ele vai, a partir daí, se constituindo ainda mais como esse homem supérfluo, porque a partir do momento que ele percebe que a Elisa não está correspondendo aos sentimentos dele e que está interessada no príncipe, ele vai meio que tentando construir um jogo e que ele vai jogando sozinho. Então ele tenta chamar a atenção da Elisa, ele tenta provocar crises, ele tenta provocar discussões, mas a Elisa não tá ligando muito para ele, não tá ligando nada, aliás, para ele. Então todo esse jogo que ele tenta construir para poder manipular a Elisa, na verdade é um jogo que ele tá jogando sozinho e ele vai percebendo isso conforme isso vai se acentuando, conforme ele vai percebendo esse desinteresse dessa mulher amada, isso vai se tornando mais intenso, até o momento que ele resolve chamar o príncipe N para um duelo, e nesse duelo ele vai acertar um tiro de raspão no príncipe, e aí o príncipe não vai ter uma atitude de odiá-lo na mesma intensidade, aliás, o príncipe ele vai perdoá-lo, e isso vai colocar ele ainda mais nessa posição de ridículo, porque ele é alguém que está lutando uma luta da qual ninguém está participando, todas essas disputas estão acontecendo somente na cabeça dele, então cada vez mais ele vai se tornando esse homem supérfluo, até então que nesse momento, depois que acontece o duelo, ele perde seu espaço dentro da família Ojogin, e aí, enfim, de fato, ele volta a ser esse sujeito sozinho. Bom, se esse homem, se o Tulkaturin, para todo mundo que está ao redor dele, é esse sujeito meio que insignificante para ele próprio, ele é esse sujeito insignificante e ridículo, ao mesmo tempo o leitor vai conseguindo perceber que ele é o único que consegue olhar criticamente para todas essas relações de interesse. Então, quando o príncipe aparece e ele percebe que todo mundo se volta para o príncipe, porque ele é um príncipe, ele é o único que tem esse olhar crítico para entender que tudo aquilo que eles vão vivenciando dentro daquela família e dentro da própria família dele, tudo não passava de um jogo. E ele é o único sujeito que tem acesso a entender, a perceber e a olhar criticamente para todas essas relações de interesse, mas ao mesmo tempo ele não consegue fazer nada para interferir de fato nessas relações, porque ele é o único, ele tá meio que sozinho nesse seu olhar, nessa sua atenção, nessa possibilidade de analisar criticamente todas essas séries de relações de interesse que permeiam todas as histórias que vão sendo narradas aqui. Essa foi a nossa conversa, então, sobre Diário de um Homem Supérfluo, minha primeira leitura do Turgenev. Se você tem outros livros russos que você gosta, indica aqui, que eu tô interessada em conhecer mais sobre essa literatura, enfim, entender um pouco mais sobre literatura russa, e vão ter provavelmente outras resenhas por aqui pra gente conversar, mas eu já garanto que daqui a algumas semanas, Gente Pobre do Dostoiévski com certeza tá por aqui. Essa foi a nossa conversa de hoje, até mais!